33, capítulo 33. Eu quero que você não saia da presença de Deus, permaneça na presença do Senhor. Permaneça na presença de Deus. Êxodo 33. Aleluia. Aleluia. Encontrando, você permaneça com a sua Bíblia aberta e tome o seu assento. Aleluia, Jesus. Ó Senhor Todo-Poderoso, queremos ouvir a sua voz. Queremos ouvir, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Ouça a voz de Deus essa noite. Ouça a voz de Deus. O Todo-Poderoso que ama a sua vida como ninguém jamais amou. Ouça a voz dele. Fica com a tua Bíblia aberta aí. No Êxodo 20, o Senhor dá os seus mandamentos ao povo de Israel. Deus manda Moisés subir o monte de Deus. E lá nesse monte, o Êxodo conta que Moisés passa 40 dias e 40 noites. Ele sobe até um certo ponto com outros homens escolhidos por Deus. Josué também vai adiante com ele. Mas lá em cima no monte, Deus fala: agora vem para cá só você, Moisés. Só você. E Deus começa a falar com Moisés. E Deus começa a instruir Moisés acerca dos seus mandamentos, de como o povo deve obedecê-lo. E durante esses 40 dias e essas 40 noites, Deus vai falando com ele. E vai instruindo ele a instruir o povo quando ele voltar. O tempo vai passando, os dias vão passando. E o povo está lá embaixo aguardando. O povo está lá embaixo aguardando. Nos primeiros dias o povo está ansioso, o povo está alegre, o povo está feliz. Deus vai falar com a gente. Moisés subiu, quando ele voltar, ele vai transmitir para nós o que Deus mandou. E eles alegres, eles felizes. Mas o tempo vai passando, os dias vão passando, e o povo fica um pouco ansioso demais. O povo fica um pouco ansioso demais. E essa ansiedade faz com que eles comecem a se esquecer de Deus. Comecem a se esquecer da presença de Deus. Começam a se esquecer de tudo que lhes fizera o Senhor desde o Egito. Deus os tirou de lá com a sua mão poderosa. Deus fez muitos milagres e maravilhas a olho nu daquele povo. Mas esse povo está agora lá 20, 30 dias, 35 dias. O povo está já afoito, desesperado. Olha, Moisés deve ter morrido lá em cima. Eles já começaram a esquecer do que Deus havia feito. Moisés deve ter morrido, não vai voltar mais. Não vai voltar mais. E eles começam entre si a contender uns com os outros. É melhor procurarmos alguém ou um outro para nos guiar o caminho. E começaram: precisamos de um Deus para adorar, precisamos de um Deus. Se esqueceram do verdadeiro Deus, de todas as maravilhas que Ele fez. Se esqueceram. Então eles vão até o Arão, sacerdote Arão,
irmão de Moisés. E eles chegam em Arão e dizem: Arão, Moisés não vai voltar, Arão. Precisamos adorar a Deus. Faça para nós um Deus, Arão. Faça para nós um Deus. Arão era um artifício, ele fazia, esculpia artefatos de pedra, de ouro, de pedras preciosas. E no texto a Bíblia não diz que Arão hesitou. No texto não diz que Arão ficou, não, vocês estão loucos. Não, o texto da Bíblia não diz isso. Diz que Arão disse para eles: vocês querem então que eu faça um Deus? Então tragam-me para mim ouro. Tragam todo o ouro que tiver no acampamento. E diz que as mulheres começaram a tirar os pendões das orelhas, os homens começaram a tirar seus braceletes, começaram a tirar tudo que eles tinham de ouro, voltaram em suas tendas, pegaram e trouxeram para Arão, e Arão então construiu um grande Deus de ouro, um bezerro, um Deus em forma de um bezerro de ouro. E aqueles homens diziam: este é o Deus de Israel, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E todos começaram a adorar aquele Deus, e todos começaram a festejar, começaram a dançar, a comer, a beber, e fizeram um grande banquete. E enquanto isso, Moisés nem imagina o que está acontecendo, porque ele está lá no monte, ele está na presença de Deus, ele está na presença de Deus. Então ele nem imagina nada o que aconteça lá embaixo. E depois aí sim, acompanhe comigo capítulo 33, sentados mesmos. Vou ler na NVI. Verso 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, heveus e jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué não queria sair da presença de Deus por momento algum. Não queria. Disse Moisés ao Senhor, verso 12: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo.
Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha, na penha, na brecha dela, diz a outra tradução. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Deus tem uma aliança com Moisés e com Josué e com Caleb. Mas Deus aqui, Ele está irado com o povo. Sabe por quê? Porque o povo rejeitou a presença de Deus. O povo se esqueceu de que Deus estava presente e virou as costas num momento para Deus. Isso trouxe a ira de Deus. Por isso Deus falou para Moisés: olha, Moisés, você vai pelo caminho que eu vou lhe dizer, mas eu não vou com esse povo. Eu não vou com esse povo, porque se eu for com esse povo, Moisés, eu vou consumir esse povo. Eu vou destruir esse povo, porque eles não andam na minha presença. Eles se desviam facilmente da minha presença. Não bastou muito, e o povo deu as costas para Deus e pediu um Deus feito por mãos de homens. Não basta muito, e muitos cristãos dão as costas para Deus e começam a viver de novo segundo os seus próprios desejos, segundo a sua própria vontade. Quantos cristãos não estão participando de um culto como esse que nós vamos participar hoje? Muitas igrejas é no segundo domingo, mas a ceia não passa de um ritual. Não passa de um ritual. Não passa de um memorial. É só memória. É só lembrança. Nada além. E aí se torna uma coisa mecânica. Porque o povo, nesse momento, não está na presença de Deus. Não está na presença de Deus. Participar da ceia do Senhor, para participar dela, precisa estar na presença dEle. Deus tem que estar presente. Mas aqui a gente vê que a rebeldia de Israel em servir a Deus da maneira que ele ordena, a rebeldia de Israel, fez com que Deus se afastasse dele, fez com que Deus retirasse a sua presença do meio do povo. E Deus agora só estava com Moisés. Por isso o povo se levantava. Olha o que acontece no capítulo 32, eles constroem o bezerro. E quando Deus está falando lá com Moisés, Ele fala: Moisés, agora desce. Desce. Terminei as instruções, tudo que você precisava saber. Desce. Desce logo, Ele diz. Desce logo, porque o meu povo já se corrompe. O meu povo já se corrompe. E Moisés ficou assim: Senhor,
pensando, porque ele não acredita que ele vai ver o que ele está por ver. E quando ele desce, a Bíblia diz que quando ele olha, ele vem com as pedras. Ele vem com as pedras que foram gravadas com o dedo de Deus, os mandamentos, para que o povo de Deus viva. Ele vem com as pedras, ele chega, eu acredito que ele vem chegando feliz, mas quando ele vem chegando perto daqueles que ficaram esperando ele, sabe o que esses homens falam? Olha, estamos ouvindo um som de trombeta, um som de alarido de guerra. E Moisés diz: não é um som de alarido de guerra, é um som de canto, eu ouço. É um som de canto, de festa, eu ouço. E o coração dele já ficou apertado. E a Bíblia diz que quando ele chega lá e vê o povo adorando aquele bezerro, dançando, se prostrando ao bezerro, bebendo, comendo, a Bíblia diz aqui que ele pega as tábuas. Os filmes que relatam esse momento mostram ele gritando, mostram ele dando um grande brado. E então a Bíblia diz, ele lança as pedras no chão, os mandamentos de Deus. Ele fica tão irado com o povo, ele sentiu a ira que Deus sentiu no coração. Deus permitiu Moisés sentir a mesma ira, porque o que Moisés fez com aquelas pedras é o que Deus queria fazer com aquele povo, por ter saído da presença dele. E Moisés pega as pedras e lança, e as pedras se arrebentam nas rochas. E tem um momento aqui que Moisés fala para eles depois disso: quem é do Senhor, venha até mim. Quem quer seguir ao Senhor, venha a mim. E a Bíblia diz que a tribo de Levi veio até Moisés. E Moisés disse para a tribo de Levi: peguem suas espadas, coloquem elas sobre a sua coxa. E agora, saiam e matem todos os seus irmãos, todos os seus amigos, todos os seus parentes, que não vieram, que não voltaram para Deus. E nesse dia, foi grande o lamento, porque esses homens obedeceram à voz de Deus, e destruíram parte do povo, mataram parte do povo, que voltou as costas para Deus, tudo porque o povo saiu da presença de Deus, e voltou a viver segundo os seus preceitos, segundo a sua própria vontade, voltaram ao pecado, voltaram às abominações, voltaram às práticas que Deus abominava. E hoje, não é diferente, igreja. Muitos não estão mais na presença de Deus. Muitos cristãos não vivem mais na presença de Deus, porque se vivessem realmente na presença de Deus, temeriam a Deus, temeriam ao Senhor, temeriam a Ele, se desviariam do mal, se desviariam das coisas que desagradam ao Senhor. Na casa de muitos, o Senhor não tem sido o sumo sacerdote. Na casa de muitos cristãos, Jesus não tem sido o sumo sacerdote. Na casa de muitos cristãos, o Senhor Jesus não tem sido adorado. A presença dele não está em muita casa de crente. Por quê? Porque os crentes não estão na presença de Deus, estão na presença dos males. Pegaram o lugar de Deus e colocaram nesse lugar as telenovelas, os programas humorísticos, os filmes, as programações inadequadas. Saem de um culto maravilhoso na presença de Deus, mas já vão para casa sem a presença de Deus, porque quando chega lá, eles vão para a TV, querem saber do que está acontecendo, querem saber dos fuxicos, das fofocas, da vida dos artistas, de quem casou e descasou, querem saber sobre o próximo capítulo da novela. Isso é estar longe da presença de Deus, igreja. Isso é estar longe da presença de Deus.
O nosso Deus, Ele quer para si prioridade. Ele quer que nós tenhamos Ele na nossa vida como prioridade única. Não podemos continuar dando as costas para Ele e fingir que servimos a Deus quando nós cultuamos, quando nós nos reunimos. Deus estava muito irado com o povo lá no deserto, muito irado. E Deus, Moisés, eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês, Moisés. Se eu for com vocês, eu vou destruir esse povo. Porque eles me deram as costas. Se corromperam. Mas, Senhor, se Tu não for conosco, nem nos envie. Olha o temor desse homem. Se o Senhor não for conosco, não nos envia, Senhor, porque certamente nós vamos ser envergonhados entre as nações. Senhor, o Senhor nos tirou lá do Egito de maneira poderosa. O que vai dizer o povo do Egito quando souberem que o Senhor não está conosco? O que eles vão dizer quando eles souberem que o Senhor não está mais conosco? Senhor, nos guie. E Deus então ouve o clamor de Moisés e vai com Moisés. Ele continua irado com o povo, mas Moisés intercede pelo povo. Moisés intercede e pede: Senhor, continua guiando esse povo. Continua guiando, Senhor. Ou então risca o meu nome do seu livro. Por isso Deus diz: olha, vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu vou perdoar quem eu quiser perdoar. E eu vou riscar o nome de quem der as costas para mim, eu vou riscar do livro. De quem continuar dando as costas para mim, eu vou riscar do livro. A minha pergunta é: Deus mudou? Porque nos tempos de hoje, Deus é tão bonzinho. Na boca dos cristãos, em geral, Deus é tão bonzinho. A impressão que se passa hoje é que Deus mudou. A impressão que se passa hoje é que Deus releva tudo. Quando a Bíblia diz: a ira do Senhor dura só um momento, então muitos entendem que esse só um momento, aí a gente faz as coisas erradas, mas Deus fica bravo, mas não faz nada, depois Ele esquece. Muitas pessoas olham assim para Deus. Então por que Ele diz, hein? Por que o autor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém vai ver o Senhor? Se Deus realmente mudou e é tão bonzinho assim, e releva tudo, e não esquenta mais o coração com nada, não se enche de ira pelo pecado que a gente continua cometendo, então por que Ele diz lá que sem santidade ninguém vai vê-lo? Por que Ele diz então em Apocalipse: porque não és quente e nem frio, e és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca? Por que Ele diz isso para a igreja lá? Não me parece que Deus tenha mudado. Não me parece que Deus tenha mudado. Igreja, o fim se aproxima. O fim se aproxima. Jesus está às portas, preparado para dar ordem aos anjos a recolherem o que lhe pertence nesta terra. O fim se aproxima. Até quando a igreja vai estar acomodada no mundo? Até quando a igreja vai permanecer se conformando com este mundo, se amoldando a ele? Até quando a igreja vai permanecer sem compromisso com Deus? Até quando a igreja vai simplesmente: hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje não, olha, eu não vou ser, hoje eu não... Não, até quando as pessoas vão ficar dando desculpas para Deus? Deus não mudou. O mesmo Deus irado com o povo no deserto é o Deus irado com a igreja hoje. Deus está irado com a igreja hoje. E sabe por que Deus não consome a igreja nos dias de hoje? Sabe por que Deus não destrói a igreja hoje? Por causa da sua misericórdia. Por causa da sua misericórdia. Ele diz em Malaquias: a minha misericórdia é a causa de vocês não serem consumidos.
Quantos de nós estamos fazendo direitinho a vontade de Deus? Quantos de nós conhecem de verdade a vontade de Deus? Quantos de nós sabemos realmente o que Deus espera de nós? Muitos de nós nem sequer sabemos qual é a vontade de Deus, porque não nos interessamos pela vontade dEle. Queremos ser atendidos, queremos ser abençoados, mas eu vou dizer para você, é melhor você estar com Deus do que receber as bênçãos de Deus. É melhor você estar na presença de Deus do que receber as bênçãos dEle na terra. Vai pelo que eu estou falando, é melhor você querer permanecer na presença de Deus do que receber as bênçãos dEle. Porque a bênção maior está em viver na presença de Deus, em viver na presença do Altíssimo Deus. Deus está nos chamando a um compromisso real com Ele. Deus está nos chamando a sermos mais fiéis a Ele. Deus está nos chamando a nos consertarmos na sua presença, porque Ele não quer retirar de nós a sua presença. Se Ele retirar de nós a sua presença, igreja, nós estamos perdidos. Se Deus retirar de nós a sua presença, não há mais como nós alcançarmos vida eterna. A Bíblia diz em Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçam a Deus, não entristeçam o Senhor, voltando às velhas práticas carnais. Não entristeçam a Deus. Esse momento aqui é um momento em que nós temos que trazer à memória, trazer à mente uma fé ativa. Esse memorial, em memória de mim, fazer isso todas as vezes que comerdes este pão, beberes desse cálice, em memória de mim. Este em memória de mim é, não se esqueça de mim, não se esqueça do que eu fiz por você. Cada vez que vocês partirem este pão, cada vez que vocês tomarem desse cálice, não se esqueçam do que eu fiz por vocês. Não tornem este momento um momento em vão na sua vida. Não viva uma vida para tornar este momento um momento vão. Não se apartem da presença de Deus. Não se apartem. Enquanto buscarmos a Ele, Ele vai estar presente. Alguns dizem, o Senhor Ele é onipresente. Não confunda a onipresença de Deus com a presença dEle na sua vida. A onipresença de Deus nada tem a ver com a presença dEle na sua vida. A onipresença de Deus é que Deus está em toda a terra, em todo lugar, em todo o universo ao mesmo tempo. Nada escapa aos seus olhos. A diferença dele estar presente na tua vida é que a presença de Deus em você te faz viver. A presença de Deus em você lhe torna forte. A presença de Deus em você te mantém com fé. A presença de Deus em você te mantém firmado na rocha. A presença de Deus em você não lhe permite cair, desistir, voltar para trás e se perder. Então mantenha-se na presença de Deus. Mantenha a presença de Deus em você. Está na igreja louvando, cantando a Deus, adorando o Senhor. Está lá em casa cantando funk, cantando a música maligna. Está aqui em casa, aqui na igreja orando, Senhor, eu te amo. Está lá em casa olhando e cobiçando o que é dos outros, invejando, enciumando, falando mal. Isso é estar longe da presença de Deus. Isso é entristecer o Espírito Santo de Deus. Vivamos uma vida completa, plena, na presença do nosso Deus. Não tornemos o sacrifício de Jesus naquela cruz um sacrifício vão. Não tornemos esse sacrifício vão. O que Jesus fez ali mudou a história da minha vida e a história da sua vida. O que Jesus fez naquela cruz mudou a história da humanidade. Todo aquele que nele crê não vai perecer,
vai ter a vida eterna. Mas aquele que nele não crê, já está condenado. Crer é também viver na presença de Deus. Como eu posso dizer que eu creio em Deus se eu não tenho temor? Como que eu posso dizer que eu creio em Deus e falar para o Arão, faz um bezerro de ouro para nós adorar? Como que eu posso dizer que creio em Deus se eu não preciso de nada para abrir minha boca e xingar e maltratar? Como que eu posso dizer que eu creio em Deus se eu faço mal? Como que eu posso dizer que eu creio em Deus se eu anseio as riquezas deste mundo? Como eu posso dizer que eu creio em Deus se eu não vivo na presença de Deus? Sabe? Deus te dá uma escolha. Ele nos dá uma escolha. Situações na vida que você passa e que eu passo, onde nós somos muitas vezes confrontados. Nós somos confrontados pelo próprio Deus, não é pelo diabo não. Ele diz assim para nós, Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Ele confronta a igreja. Aleluia, Jesus. Quando, pode encontrar, estou vendo, ouvindo folhas ainda, folheando aí, Bíblias folheando. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês acontecerem e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje ordeno a vocês, então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações, por onde os estiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará as suas mãos, o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre e a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que hoje estão escritos nesse livro da lei. E se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Deus está confrontando. Escolha hoje. Eu coloquei para você 2 caminhos. Eu te dou um momento de escolha, você escolhe. O que é melhor? O que você quer? Escolhe hoje, a bênção ou a maldição, escolhe hoje. Essa palavra é viva, ela não foi só para Israel. Ela não foi só para Israel. Deus cumpriu as suas promessas para Israel lá, e os reuniu de novo na sua terra natal. Deus fez isso, mas essa palavra é viva e fala com você e fala comigo, porque é para nós também somos Israel de Deus. Quando você recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você foi feito também Israel de Deus, você tornou-se filho de Abraão. Então escolhe hoje, o que vai, a bênção ou a maldição? Se escolheres a bênção, o Senhor vai continuar prosperando o seu caminho.
vai continuar abrindo o seu caminho para você continuar trilhando. Mas se você escolher a maldição, a presença do Senhor se retirará de você. E você vai viver por sua conta e risco. E as maldições que estão sobre a terra alcançarão as pessoas que derem as costas para Ele. Não é esse o desejo de Deus. Não é essa a vontade de Deus. Por isso Ele dá a mim e a você o poder de escolher. O poder de escolher. Tem pessoas que falam, não, olha, não, mas eu preciso continuar, eu tenho que continuar. Não, isso aí é o meu sonho. Mas esse teu sonho não é o sonho de Deus. Não, mas eu preciso continuar, isso me satisfaz. Mas o que satisfaz a você não satisfaz o coração de Deus. Não, mas eu preciso continuar, isso é bom. Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu não estou prejudicando ninguém, mas você está prejudicando o coração de Deus. O coração de Deus está se entristecendo. Não, mas o que eu faço em secreto, sou só eu, não tem problema nenhum. O que você faz em oculto está diante dos olhos de Deus. Está diante dos olhos de Deus. Escolhe hoje a bênção, vai. Renuncia os teus sonhos carnais, a tua vontade carnal, renuncia. Porque aqueles que querem ir adiante de Deus, precisam tomar a sua cruz dia após dia e segui-lo. Renuncie. Não torne o sacrifício de Jesus em vão na tua vida. Nada nesta terra é mais valioso do que a salvação. Nada é mais valioso. Absolutamente nada é mais valioso do que a salvação. Olha, eu só continuo casado com você se você sair da igreja. Você ama muito o cônjuge. Você ama demais essa pessoa. Ela é tudo para você. Te respeita, faz o melhor para você, te dá tudo, nada te falta. Você tem uma vida de princesa com esse cônjuge. Você tem uma vida de príncipe com esse cônjuge. Mas esse cônjuge diz para você: sai da igreja. Se você quer que eu continue ao seu lado, sai da igreja. Você vai caminhar comigo. Vou continuar te dando tudo. Você vai permanecer sendo cuidado como se fosse um rei, uma rainha. Mas sai da igreja e deixa esse caminho aí. Deixa esse Jesus. A salvação é mais valiosa do que esse casamento. A salvação é mais valiosa do que esse relacionamento. É mais valiosa. Entendeu? Eu coloquei o casamento porque é o top. Mas existem bens materiais, existem pessoas ao seu lado, amigos do peito. Não, se você for para lá, me esquece. Não vou andar do seu lado. Se depender de mim, ele vai andar sozinho, porque eu não vou deixar Jesus. Eu não vou abandonar a minha salvação. Eu não vou abandonar aquilo que Deus tem para mim. Eu não vou me retirar da presença de Deus. Eu não vou dar as costas para o meu Deus, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o meu cônjuge não pôde fazer por mim. O que Jesus fez lá na cruz do Calvário, a minha mãe não pôde fazer por mim, o meu pai não pôde fazer por mim, o meu irmão, o meu amigo não pôde fazer por mim. Essas pessoas, o mundo não pôde fazer por mim, o dinheiro não pôde fazer por mim, a prata, o ouro não pôde fazer para mim, aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Portanto, eu não vou abandonar o meu Deus. Eu vou permanecer na presença de Jesus. Entendeu? Ainda que Deus não faça mais nada por mim, ainda que Deus se cale e não fale mais comigo, não faça mais nada por mim, eu não vou deixar o caminho do Senhor. Ainda que eu venha perder tudo que eu tenho, os bens que eu tenho, ainda que eu venha perder a saúde, eu não vou desistir de Jesus. Eu não vou desistir da minha salvação. Eu não vou tornar esse sacrifício em vão. Entendeu? O que Deus fala no teu coração. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Não abandone Jesus por nada, por ninguém. Não abandone Jesus. Ele é na tua vida. Ama você. Tem zelo de você. Tem cuidado de você.
não entristeça mais o Espírito Santo. Abandone as práticas que desagradam a Deus. Abandone os caminhos que desagradam a Deus. E ande pelo caminho estreito, para entrar pela porta estreita. Porque Jesus disse que são poucos os que encontram este caminho e esta porta. São poucos os que vão passar por esta porta. Seja um destes poucos. Não se aparte da presença de Deus. Israel achou que Deus tinha esquecido deles. Israel achou que Moisés tinha morrido, tinha se perdido. Deus não desistiu de você e nunca vai desistir de você. Os planos de Deus na sua vida vão se cumprir, porque Deus não é homem para mentir para você. Não torne o sacrifício de Deus em vão. Mantenha essa chama de fé viva no seu coração. Mantenha na sua mente a lembrança, a memória do que Cristo fez por você na cruz do Calvário, e não se aparte desse caminho. Não se aparte desse caminho. Amém? Não torne o sacrifício de Jesus em vão na sua vida. É o que Deus quer falar no teu coração essa noite. Abaixa a sua fronte. Fecha os teus olhos. Ô Senhor, é melhor estar um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. É melhor estar na tua presença do que na presença de reis desta terra. É melhor estar na tua presença do que gozando dos bens materiais deste mundo. É melhor estar na tua presença, Senhor, do que receber todos os reinos deste mundo. É melhor estar na tua presença. Pai, eu não sei aonde o meu irmão, a minha irmã, talvez tenha saído da presença do Senhor. Eu não sei onde os meus irmãos estão errando e desagradando o Senhor, mas eles sabem, cada um. Cada um de nós sabemos, Pai, onde nós te desagradamos. Quando te desagradamos, nós sabemos. Ah, Senhor, nos perdoa, Pai. A este que se arrepende de verdade, a este meu Pai que entende que o Senhor é o mesmo Deus de Israel lá naquele dia, e irado com Israel, o Senhor é o mesmo Deus hoje, Pai, irado com a igreja sem compromisso, irado com o cristão, meu Pai, que não serve nem ao Senhor, nem ao diabo, é morno, Pai, irado, Senhor, com aquele, meu Pai, que fala e não cumpre, irado, Senhor, com aquele que o Senhor disse, vai trabalhar na minha vinha, ele disse, eu vou, e não foi, irado com esses, meu Pai. Que o temor volte ao coração do meu irmão, volte ao meu coração, volte ao coração da minha irmã. Que o temor, meu Pai, encha-nos, meu Pai, para que nós caminhemos na verdade da tua palavra, na verdade do teu Espírito, na tua presença, Senhor. Que nós entendamos que o chamado para Abraão é o chamado para nós. Sejam vocês uma bênção nessa terra. Andem na minha presença e vivam. Andem na minha presença e prosperem. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na Tua presença, Pai, é na Tua presença que eu quero estar, Senhor, é na Tua presença, Senhor, na Tua presença eu sou completo, na Tua presença o Senhor nos renova. Oh Pai, alimenta-nos, Pai, pois temos fome de Ti. Não viraremos as nossas costas para Ti, Senhor. Senhor, eu sei que aqui eu tenho muitos cristãos, meu Pai, com a fé de homens que lhe serviram nessa terra. Com a fé de Jó, quando a sua mulher disse para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse, você ficou louca, mulher. Deus deu e Ele mesmo tirou. Nu eu vim a esse mundo e nu eu vou embora dele. Oh Pai, que cada um de nós tenha também, meu Pai, essa convicção no coração,
de que o Senhor não nos abandona, de que a Tua presença está conosco, de que o Senhor nos guia como guiou Israel com uma nuvem, meu Pai, representando a Tua presença. O Senhor também nos guia hoje, Pai. O sol não nos molesta durante o dia, nem a lua de noite, meu Pai, porque Tu estás conosco. O diabo não tem vencido as batalhas contra nós, porque Tu estás conosco. Nós precisamos da Tua presença em todo o tempo, Jesus. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Oh, Jesus. Move esse coração, Pai, a ser um coração adorador, Pai. Move esse coração, Pai, a ser um coração prostrado 24 horas por dia ao Senhor. Limpa, Senhor, esse coração. Purifica-o, Pai, com o sangue de Cristo. Renova-o em forças, em fé, para que prossiga na Tua presença. Na Tua presença é onde nós queremos estar, Pai. Eu prefiro a Tua presença do que as bênçãos que o Senhor pode me dar nessa terra. Eu prefiro a Tua presença do que o dinheiro, do que a saúde, do que o bem-estar, do que qualquer outra coisa nessa terra. Eu prefiro a Tua presença em mim, Senhor, porque na Tua presença, certamente eu não terei falta de nada. Na Tua presença, eu serei farto de dias. Na Tua presença, eu serei farto de alegria. Na Tua presença, eu serei farto de fé. Na Tua presença, eu alcançarei a vida eterna, em Cristo, meu Salvador. Amém, Jesus. Amém.